Salve, salve amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Música Café. O papo hoje é sobre áudio e eu vou falar aqui sobre um fone que tá meio fora do radar, assim, difícil de ver review sobre ele, que é o Ibasso SR2. Primeiramente eu quero agradecer aqui ao Maurício, que gentilmente me mandou esse fone para review. Muito obrigado, Maurício. E ele não pediu para falar nem bem nem mal do fone, apenas expor aqui as minhas sinceras opiniões e impressões sobre ele. A Ibasso, se não me engano, é uma marca chinesa e ela foi fundada tipo em 2006 e ela se especializou na produção de DAPs. Ela tem uns DAPs que são bem famosos no mercado da Ibasso. E ela também se especializou em esses donglezinhos e alguns amplificadores até de mesa. Eles chegaram a entrar no mundo de fones de ouvido, lançando alguns intra-auriculares aí de até baixo custo, que foram muito bem aceitos. A linha IT, se não me engano, foi muito bem aceita, IT00, IT01. Muita gente gosta muito desses fones, mesmo não sendo tão recentes assim, por ter uma tonalidade muito natural, segundo quem teve. Eu nunca tive esses fones, então não posso dizer nada. Mas de full size eles só lançaram dois, se não me engano, que é o SR1 e o SR2, que é o que eu estou aqui. E o SR1 não teve uma aceitação tão boa assim no mercado, já o SR2 tem ali um fã-clubezinho que curte muito o fone e ele realmente é um fone bem interessante. E na linha de DAPs, eles têm um DAP que é caríssimo para mim, que são $3.300, que é o DX300 Max IT. Ele lembra muito aquele amplificador da Sony, esqueci o nome agora, mas ele lembra muito aquele amplificador da Sony com uma pancada de saída ali, tudo com os contatinhos dourados, super bonito o DAP, mas são $3.300. E em 2011 eles tiveram um avanço interessante no mercado de DAPs, porque eles conseguiram meio que quebrar um código do Android lá e conseguir fazer o Android reproduzir áudio de alta resolução, porque rolava um bloqueio que, se não me engano, ficava em áudio de 16 bits e 44.1 kHz. E aí a Ibasso conseguiu contornar esse código, acho que foi a primeira que conseguiu contornar esse código do Android e fornecer áudio a, se não me engano, 24 bits e 192 kHz, o que foi um grande avanço na comunidade audiófila na época. Agora eu vou dar uma visão geral sobre ele. Ele é um fone que custa $550 lá fora e ele traz um driver dinâmico único feito em biocelulose com o domo dele é feito em biocelulose e a suspensão dele é feita no que eles chamam de silicone líquido. Eu não sei muito bem como é que é isso, se é tipo eles posicionam o domo ali, depois faz tipo uma solda com silicone líquido. Eu não sei muito bem sobre esse processo de fabricação, mas a arte deles lá é bonitinha e chama atenção. E esse driver promete transientes mais rápidos, um punch mais veloz, menores níveis de distorção, mas normalmente todo mundo promete isso também. O que eu mais gostei nesse fone é que ele tem um design muito interessante, bem legal, ele meio que junta ali vários aspectos de diversos fones diferentes, eu vou falar mais na frente, mas no final das contas ficou um fone bem legal e bem confortável. Eu achei que o kit dele é do caramba, ele vem com um cabo excepcional, vem com um case muito bom mesmo, então assim, no geral um fone que vem bem completinho, você não precisa comprar nada depois que você compra ele. Ele soa com um grande potencial de uma fonte bem simples, então tipo, eu espetei ele no meu celular e já tive uma sonoridade assim, já tocou super bem. Então é interessante, vou tocar nesse aspecto mais adiante. E eu achei que ele trabalha a dinâmica de uma maneira muito boa. Ele consegue responder ele muito bem dentro da dinâmica da música, com passos bem distintos. Então ele consegue criar aquela boa separação, aquela dinâmica bem interessante. O que eu menos gostei é que o sistema de troca de pads dele é meio antiquado. Eu lembro do Bayer Dynamic, que eu não gosto muito, poderia ser melhor, ainda mais nesse patamar de preço. E eu acho que ele tem pontos de fragilidade ali. Eu acho que tem pontos ali que fazem com que o fone não seja tão duradouro assim. E ele também pode causar uma certa fadiga auditiva com muito tempo de escuta. Então isso aconteceu comigo algumas vezes, por ele ter uma resposta ali de médio agudo e agudo um pouquinho mais ativa. Vamos falar então da caixa do Ibasso. Ele vem com essa caixinha, caixa até grande, boa, bonita, prateadona. Tem essa caixinha aqui dentro que aqui tem um par de pads extra que mudam o som, tá? Não são iguais. Então tem esse par de pads extra, cartãozinho de garantia e tal, com número de série e um manual. O manual é bom, tem bastante ilustração aqui e tal, bem legal. Vamos pro
fone. Então aqui, as pads dele. Vamos abrir. Dentro da caixa tem esse case, que é bem bom, rígido, tal, com a marquinha de baço aqui. E aqui a gente tem um dos pares de pads. A diferença é que esse aqui tem furo pequeno, esse aqui tem furo grande. Mas é feita de uma espuma de memória deliciosa, super macia. E esse aqui é um couro sintético de boa qualidade, bem bom toque à pele. O cabo é muito bom, excelente. É um dos melhores cabos que eu já vi assim, em estoque em fone. Ele tem a terminação 3.5, mas tem esse adaptador de 6.3 que parece até que nem tem adaptador. Muito bom mesmo. O trançado é muito bom. O fone em si me parece um Frankenstein. Por quê? Porque ele junta várias coisas que eu já vi em outros fones. Por exemplo, esse arco aqui é claramente o arco da Dan Clark, é a mesma coisa. Então ele tem essa pegada aqui, só que ele é menos maleável, ele não é tão maleável quanto o Dan Clark assim. Então ele tem essas presilhas aqui o batente. Esse batente aqui ele solta às vezes, então você tem que vir com uma chave e apertar esses parafusinhos aqui, tá? Essa headband aqui é de couro legítimo, muito macia, muito bem feita, gostosa de usar, tá? E aqui essa ajuste dele não é muito firme, então ele muda com uma certa facilidade, tá? Então, ele não adianta apertar que ele continua mudando. E aqui a gente tem a união aqui com o balancinho, é esse parafusinho que é um pouco frágil, ele com o tempo vai ficando mole, tem que ir lá e apertar, tá? E aqui a gente tem então as cups, que são muito parecidas com a do Philips Fidelio X2HR, só que são um pouco crescidas. Até essa inscrição aqui é muito parecida, a tela é muito parecida, tudo muito parecido. E aqui a gente tem um sistema de pads dele que é estilo o Beyerdynamic, os da Beyerdynamic, tá vendo? Então ele tem essa ranhurinha aqui. Aí. Então aqui dentro está o falante, bem protegido. Então a gente tem essa ranhurinha aqui, e aí você encaixa e começa a rodar. E aí vai girando, que ele uma hora acaba de encaixar, tá? Não é o sistema melhor do mundo, mas funciona. Especificações técnicas, como sempre, o quadrinho aqui embaixo, quem quiser dar um pausa no vídeo para olhar. E o que dá para destacar aqui é que ele é super sensível, são 108 dB por miliwatt, então é a sensibilidade de um intra-auricular. E ele tem também impedância bem baixa, são 24 ohms, se não me engano. E apesar do peso dele estar ali na casa dos 400 gramas, ele é um fone super confortável, é super tranquilo, você não percebe esses 400 gramas na cabeça. Ergonomicamente falando, ele é um fone que poderia ser mais interessante porque ele tem as pads super confortáveis, são de uma espuma de memória de uma maciez deliciosa. Tem também o tecido que recobre elas ali, não tecido, né? O revestimento delas de couro sintético é muito gostoso. A headband é de couro e tem um recheio ali macio também, então é bem gostoso de usar. O contra aqui na ergonomia dele fica por conta da headband, que ela não fica muito tempo parada, você tem que ficar ajustando. É o mesmo problema que a Dan Clark tem, eles meio que copiaram essa headband da Dan Clark Audio, que vem ali no Zion, no Ether, e aí eles, tipo, ela não para. Então mesmo que você aperte os parafusos ali e tal, você ajusta, coloca, e com o tempo ela dá uma decidida, você tem que ajustar. Isso eu achei um pouco chato, mas no geral ele é bem confortável, dá para usar por muito tempo sem ficar cansado, e o cabo também é muito bom, tem um toque bem legal, tem um trançado ali bem relaxado, que não fica embolando, e um comprimento muito bom. Então a ergonomia dele é muito boa, tirando essa parte da headband que é um pouco irritante para algumas pessoas. Vamos então falar sobre o mais importante, que é o som do SR2. A primeira impressão que eu tive ao colocá-lo, tirar da caixa e pôr, foi uma apresentação sonora que me lembra muito os Fostex que eu já tive contato, e os Denon, que a maioria é fabricada pela Fostex, acho que não todos são fabricados pela Fostex. E assim, mas não em tonalidade, tá? Mas em apresentação, a forma como ele traz os transientes, a forma como ele apresenta ali alguns graves mais aveludados. Então isso me lembrou muito essa apresentação que eu tenho, por exemplo, aqui o Denon AD2000. Eu imagino que é como se fosse um AD2000 aberto, sabe? Se ele fosse aberto, eu imagino que ele teria uma sonoridade ali que lembra bastante esse Denon. Em tonalidade eles são diferentes sim, até porque é um fechado contra um aberto, mas ele me lembrou bastante aquela sensação, né, também do Fostex TH900, que eu já avaliei aqui no canal, só que o Fostex tem um som mais refinado e mais poderoso, digamos assim.
Então, assim, a apresentação me lembrou muito, apesar da tonalidade ser diferente, e isso aí já me agradou de cara. Antes de mais nada, eu preciso falar aqui que ele vem com 2 conjuntos de almofadas, de pads, que alteram ali de maneira significativa o som. Então, elas não têm um nome definido ali no manual, mas eu vou falar assim, então, umas vêm furinhos pequenos e outra com furinhos grandes. E essa avaliação foi toda feita com a de furinhos grandes, e no final eu vou comentar as diferenças que eu escutei entre elas, tá? Porque realmente existem essas diferenças e realmente as pessoas têm que testar ali uma e outra para ver qual que é a preferência de cada um. As tecnicalidades do SR2 são realmente muito boas, ele consegue mostrar um palco que é expandido, principalmente para as laterais, mas ele não é puramente estéreo, sabe? Que vai só de um lado para o outro, não. Ele também consegue se projetar um pouco para frente, não tem grande profundidade, sim, dando um palco mais elíptico, mas ele tem a sensação, sim, de uma boa distância do que está tocando aqui no palco, então nesse aspecto ele é muito bom, e ele também tem um posicionamento de instrumentos que é excelente. Esse palco dele tem uma sensação de altitude ali, tem bastante ar, então você consegue sentir, por exemplo, seria como se fosse a diferença de você estar numa apresentação de uma... Vamos pôr uma coisa acústica, assim, tipo uma orquestra sinfônica, como se ela fosse ao vivo numa praça ali, num parque aberto, e a mesma apresentação num teatro fechado. Então a diferença que eu sinto de altitude, né, quando eu falo em altitude de palco, é isso. Tipo, um palco mais alto seria essa apresentação ao ar livre. E esse concerto num teatro fechado seria uma apresentação com um pouco menos de sensação de altura, uma altura mais fechada. Então ele tem essa sensação, né, de altura que traz bastante ar ali para o palco, e isso é bem interessante tecnicamente, e eu achei também que a dinâmica do drive dele é muito boa, e ele consegue trazer a capacidade de layering, que é uma coisa que não é para todo fone. Isso mostra que ele trabalha a dinâmica muito bem, né? O que muita gente chama de microdinâmica também. Então ele consegue trabalhar isso muito bem, e isso realmente me impressionou nele, esses detalhes técnicos. É uma música muito interessante para perceber isso, é a Campfire Var 1, do Ludovico Einaudi, que ela tem ali um piano, ela é uma música assim, de composição clássica mais moderna, e ela tem um piano ali que está naquela escola de piano minimalista, que são menos notas tocadas dentro de uma melodia mais coerente, e dentro dessa música tem alguns sons ambientes, né, propositais, claro. Então tem um som que dá aqui, tem uma porta abrindo aqui, tem um rangido ali na frente, e o Ibarço ele consegue mostrar isso dentro das camadas ali da reprodução musical de maneira muito interessante, e com o palco, inclusive, bem expandido. Então, as capacidades técnicas dele realmente ele está de parabéns em muitos aspectos. E a apresentação de detalhes dele é razoavelmente boa, só que assim, tem hora que os detalhes são meio forçados por causa da atividade que ele tem ali de médio agudo e agudo, acaba forçando um pouco alguns detalhes, não pela dinâmica, não pela velocidade do driver, não pela resolução do driver, mas mais por um enxerto de detalhamento ali um pouco forçado, que nem sempre soa natural. Os graves do SR2 estão numa posição que eu considero de neutralidade, então ele tem uma extensão legal ali que vai tranquilamente até uns 35 Hz, sem grande decaimento. E ele tem uma textura mais aveludada, que é interessante para muitas apresentações. Por exemplo, um baixo acústico fica muito legal, quando passa o arco ali nas cordas, você tem aquela sensação daquela textura mais aveludada da corda. Então, por exemplo, você tem um álbum muito legal que é o Zona de Disco, do Fábio Regar Trio, que é um álbum com normalmente tem um baixo muito bem gravado. É um grupo que toca tango. Então tem um baixo ali acústico muito bem gravado, e o SR2 ele mostra essa textura de maneira muito aveludada, muito gostosa de escutar. E para isso é muito interessante. Mas quando você vai ali para o lado da música eletrônica, já não é tão bom assim. Quando você tem uma atividade muito grande de graves e subgraves, né, uma necessidade de graves e subgraves mais alta, e tem mais atividades ali de vozes, de agudos, de médio agudos, os graves já ficam mais tímidos, já ficam um pouquinho mais escondidos ali e tal, né? Ou então quando você vai para uma música de metal, por exemplo, que tem uma atividade grande ali de bumbo, de baixo, de bateria tocando, pá, voz, então os graves já ficam mais tímidos, já recuam um pouquinho, mas ainda estão ali presentes, só que, igual eu falei, para mim numa zona de neutralidade, mas que às vezes se apresentam um pouquinho tímidos. A resposta de médios dele foi uma resposta que eu tive uma dificuldade de definir, porque tem coisa que fica muito legal e tem coisa que fica muito cansativa. Então assim, eu fiquei escutando bastante tempo ali, mas deu para definir seus médios como algo com um pouco menos de corpo, mais magros e com médio agudos mais para frente.
e junto com aquela textura de médios graves, ali, de graves, que vai soar mais aveludada, tem gravações que ficam bem contrastantes. Então você pega, por exemplo, uma Autumn Leaves com os monstros Cannonball Adderley e o Miles Davis, que tem um trompete e um sax. Assim, são as estrelas do show, um trompete e um sax. E o trompete muitas vezes beira um insuportável, né? Daquela coisa assim de fazer careta e tal. E por sua vez, o sax, ele soa bem aveludado, né, com uma presença muito legal e com aquele timbre, aquela parte mais grave do timbre muito aveludado e agradável de ouvir. Então, essa música mostra bem o contraste que ele tem ali dos médios, que eu fiquei com uma certa dificuldade de definir, mas acabei definindo sim. A apresentação de vozes dele segue mais ou menos a linha dos médios que eu falei, então é uma apresentação que é um pouco mais magra. Vozes masculinas ficam bem ok, mas tem vozes femininas que podem até ficar meio gritonas ali. Então você pega, por exemplo, uma When We Are Young, da Adele, que a hora que ela abre o gogozão ali, velho, é de fazer careta. Você dá aquela... entendeu? Então, tem vozes que ele não trabalha tão bem assim. Não é tão comum, tá? São essas gravações que tem um vocal com bocona aberta ali no microfone e tal, então não é tudo que vai soar muito gritão. Mas ele tem esse aspecto sim, e eventualmente, dependendo do gênero que a pessoa escuta, isso pode cansar um pouco. E caminhando para os agudos, eu achei que ele tem boa extensão de agudos, tem uma apresentação que, assim, no geral, é bacana, tem bastante ar, bastante brilho, presença legal, mas tem coisa que nele pode ficar meio cansativo, porque ele tem uma atividade ali, não sei se é 8K ou 9 kHz, mas assim, com o tempo você fala, cansei. Não é aquela coisa que cansa na hora, sabe? Não é aquela coisa que você dá aquela perfurada assim, não, cansei, parei e tal. Não, é aquela coisa que você escutou tipo uma hora e você fala, velho, tem alguma coisa aqui que não tá tão legal assim, aí você para a música e fica tudo bem. Então, com o tempo, essa atividade, né, provavelmente algum pico que ele tem ali, não é tão agradável assim para longas escutas, principalmente quando você escuta gente tipo metal, rock com muita distorção de guitarra, né? Música sinfônica, orquestras que tem muitos instrumentos ali, muitos timbres, então muita ressonância às vezes na sala de gravação. Então isso fica um pouco fatigante sim, e às vezes essa atividade dos agudos dele mostra uma agressividade maior. Então você coloca, por exemplo, uma Another One Bites the Dust, do Queen, e aquela bateria ali, aqueles pratos no início, aquilo ali fica meio assim, sabe, jogando na sua cara, pá, toma aí prato, toma, pá, pá, e não fica tão legal assim. Você sente agressividade, é uma gravação que você sente com ele uma agressividade na hora, mas no geral ele cansa, esses agudos cansam com o tempo, dependendo do gênero que você escuta. Então é uma coisa interessante a se observar. Então você bota, por exemplo, uma Sinner do Judas Priest e de cara fica cansativo. Se você for escutar esse álbum todo, você vai falar, na terceira música você vai falar, não tá tão agradável assim, entendeu? Não é aquela escuta tão agradável, mas, igual eu falei, são para gêneros e algumas gravações específicas, nem sempre isso vai ser perceptível. Quando você troca as pads para de furos pequenos, eu achei que a percepção de palco diminui, o palco dá uma reduzida aqui, então principalmente a largura e a altura dá uma reduzida, a profundidade permanece mais ou menos do mesmo jeito, pelo que eu pude escutar fazendo os testes saber. As vozes eu achei que ganham um pouco mais de foco, então elas ganham mais foco, ficam um pouquinho mais próximas e a possibilidade de gritar diminui um pouco, porque parece que ele amansa a atividade ali de médio agudos, que inclusive traz esse arejamento. As vozes e os médios ganham um pouquinho mais de corpo e definição, eu achei interessante para músicas mais vocais essas pads dos furos pequenininhos. Eu achei que essas pads deixam os graves mais justos, menos relaxados um pouco e diminui um pouquinho o ronco. Então aquela percepção de ronco fica um pouquinho a desejar aqui com essas pads. E eu achei que a região dos agudos ali, talvez entre 7 e 8 kHz, fica um pouquinho mais para frente com essas pads. Vamos para as comparações. Então, eu comparei ele lado a lado com o Hi-Fi Ananda e com o Beyerdynamic T1. O Ananda, porque está na faixa de preço mais ou menos parecido, o Ananda é um pouquinho mais caro e é um fone que está na boca do povo. E o Beyer T1, porque o Beyerdynamic T1 versão 2, apesar de ter sido descontinuado, eu acho que é válida a comparação aqui, porque ele é comercializado hoje, usado mais ou menos nesse preço, lá fora. Então, eu acho que é uma comparação bem válida. Então, comparando ele com o Ananda. O Ananda, apesar de vir numa caixona luxuosa, todo bonitão, o SR2 vem com um kit mais útil, que é uma case mais útil, um cabo mais interessante, um par de pads extra. Então, nesse aspecto, eu achei que é ponto para o SR2. Em termos de construção, o Ananda ele é uma construção mais seca,
só que eu acho mais, assim, uma construção mais seca, mais objetiva, que eu acho um pouco melhor, porque tem menos firulinha que esse SR2 tem, que pode dar problema. Então eu achei que a construção do Ananda é mais robusta, de uma maneira geral, apesar de parecer mais tosca. O Ananda exige uma amplificação superior do SR2 para soar bem. Para soar bem é necessário um amplificador, preferencialmente de mesa, para o Ananda ficar bem legal. Já o SR2 eu achei que entrega muito, muito, muito mesmo, de um celular, de um BTR5, de um dongle, já entrega pra caramba, e esse é um grande diferencial nele. O Ananda traz uma resolução muito mais alta, então o detalhamento do Ananda realmente vem da resolução do driver. Já o SR2 ele passa uma percepção de detalhamento, mas é um pouco mais forçado ali para uma atividade de agudos, médio agudos. Ambos têm um tamanho de palco bom, só que eu acho o Ananda mais esférico, e o SR2 ele tem essa largura mais proporcional com a profundidade. Eu prefiro um palco como o do Ananda, mas o SR2 também é muito legal. Eu vejo o Ananda como mais equilibrado tonalmente, e o SR2 tem uma atividade de médio agudos e agudos que pode ser um pouco cansativo. O Ananda, pelo tempo que eu já usei ele aqui, nunca me cansou, nunca tirei, porque tava de saco cheio de escutar. Os graves do Ananda eu achei que tem mais peso, tem mais textura e detalhamento, com uma extensão que tem mais chão do que o SR2. E a apresentação dele é mais rápida, é mais resolutiva, e o SR2 tem aquela apresentação aveludada que é interessante também. O Ananda tem mais impacto nos graves de maneira geral, por pouca margem, e o SR2 entrega um impacto mais na região média grave ali, bem perceptível, mas também tem um bom impacto. O Ananda eu achei que tem uma precisão melhor de timbres, principalmente de médios, violões, violinos, metais, isso é mais interessante nele. O SR2 tem essa atividade ali dos médio agudos que eventualmente dá uma colorida. As vozes do SR2 elas são mais próximas e apresentadas de uma maneira um pouco mais orgânica. Normalmente vozes masculinas no SR2 soam um pouquinho mais orgânicas. Já o Ananda apresenta com mais corpo, um pouquinho mais distantes, né? não tão próximas na verdade, e com um pouquinho mais de corpo, e o Ananda ele tem ali o timbre que eu acho mais correto do que do SR2, que às vezes tende também a gritar. O SR2 tem médios agudos que podem soar um pouco ardidos em algumas coisas, tipo os trompetes que eu citei anteriormente. Já o Ananda tem essa região mais linear e não apresentou nada assim que eu pudesse tirar o fone de imediato. O Ananda eu achei que tem agudos muito extensos e mais retilíneos do que o SR2, que tem uma atividade grande ali na região mais baixa dos agudos, mais baixa e média dos agudos, que eventualmente pode ser fatigante. Às vezes parece um pouco mais brilhante, mas pode trazer um pouco mais de fadiga. Sim. Agora o SR2 com o Beyer Dynamic T1, o kit dos dois é bem parecido, inclusive o case dos dois parece muito, e são cases excelentes, os cabos são bons, então no geral são bons. A construção do SR2 é um pouco mais rebuscada, só que o T1 ele tem uma construção meio tanque, ele, sabe, aquela coisa Beyer Dynamic, que é bem feito, tem mais plástico e tal, mas é aquele troço que você fala assim, isso vai durar a vida toda, cara. Já o SR2 tem esses pontos de fragilidade que pode causar problema com não muito tempo assim de uso. O T1 é muito mais exigente que o SR2, então se para o T1 tocar bem, você necessariamente tem que investir num sistema bom de mesa, não um sistema qualquer, um sistema bom de mesa. E o SR2 não, o SR2 de novo toca muito bem de qualquer coisa, você espeta ele qualquer coisa ele está tocando, uma Alckmin lá e está show de bola. O palco dos dois tem larguras parecidas, o SR2 me soa um pouco mais larga, porém o Beyer Dynamic T1 tem bem mais profundidade, bem mais esférico do que o SR2. O posicionamento de instrumentos dos dois é muito bom, mas eu achei que a separação do SR2 é melhor, é superior ao T1. Tonalmente falando, o T1 é um fone mais quente do que o SR2, ambos têm graves parecidos em apresentação e velocidade, e o T1 achei que tem um pouco mais de quantidade de graves ali, então é o que corrobora com o fato de eu ter achado ele mais quente, que dá mais peso também e dá mais chão na extensão dos graves do T1, que é superior ao do SR2. Os médios do T1 têm mais corpo, tem mais peso ali, com uma apresentação bem mais cheia, e o SR2 ele soa um pouco mais magro, com uma maior abertura. As vozes no T1 soam um pouco mais sedosas, no SR2 elas soam com menos corpo do que no T1 e eventualmente podem dar uma gritada ali, o que não é tão bom assim. E a posição das vozes nos dois é bem parecida ali no palco, assim, tem uma distância bem parecida. O SR2 tem mais agudos em quantidade e extensão, dando uma sonoridade mais aberta a ele do que o T1, que tem um pouco menos, mas ainda tem uma quantidade de brilho bem legal. Bom, gente, para concluir, então, eu achei o SR2 um fone interessante em alguns aspectos, e foi um fone difícil de avaliar, porque não é tão simples, não foi tão simples de sacar qual que é a dele, mas por fim eu saquei. Ele é um fone que tem uma tonalidade mais neutra e ele busca tecnicalidades ali bem interessantes. Ele tem umas tecnicalidades que eu achei bem trabalhadas. Apesar de não ter um driver tão resolutivo assim, eu acho que ele entrega uma dinâmica muito legal, né? Essa microdinâmica dele é muito legal. Ele tem um palco que é bom, uma posição de instrumentos que é muito boa. Então, no geral, ele entrega muito nesse
aspectos, e o mais interessante é que ele soa muito bem em qualquer fonte que eu pluguei ele aqui, desde o celular até um amplificador de mesa mais caro. Então, tudo que eu pluguei ficou muito bom, e isso é interessante, porque às vezes a pessoa tá querendo um fone mais bacana, mais técnico ali, mas não tá a fim de investir tanto no sistema. Então, com esses $550 pode ser o investimento do cara. $550 você pega um fone super legal, que é o SR2. Claro que existem fones ali que eu prefiro mais, né? Eu prefiro o Ananda a ele, eu prefiro o Beyerdynamic T1 a ele, só que eles precisam vir com um sistema bom para eles soarem com o seu potencial. Então, o Beyerdynamic T1, principalmente, você precisa de um baita amplificador para ele, é um fone super exigente. Então, assim, eu acho que o SR2 entrega uma sonoridade muito legal em qualquer dispositivo. Isso dá uma versatilidade muito boa para ele, para quem não quer investir num fone legal, mas não está a fim de investir tanta grana no sistema, ele pode ser uma escolha muito bacana se a tonalidade te agradar. Então, ele é um fone técnico, ele é um fone com boas tecnicalidades, com uma tonalidade ali que é um neutro mais puxado para brilhante. Eu achei que ele tem uma neutralidade boa, mas ele traz um brilho ali que às vezes pode ser fatigante, pode trazer músicas, deixar músicas um pouco gritonas. Então, tem coisa, por exemplo, se a pessoa escuta muito música clássica, trabalhos sinfônicos, né, orquestras e tal, ele não vai ser um fone muito agradável, né, que vai dar para escutar por muito tempo, de forma a ser aquela sonoridade mais prazerosa. Metal também eu achei que pode ficar meio cansativo, né, rock com mais distorção e tal, mas tem coisa que soa muito legal nele, tem muita música eletrônica, uns house progressivos que soam muito legais nele, rock progressivo soa muito legal nele, música acústica fica excepcional nele, muito bom mesmo, por causa do palco, essas tecnicalidades junto com essa sonoridade orgânica para muitas coisas dele. Então, tem trabalhos que ficam muito bons nele e tem outros que eu não gostei tanto assim. Então, é isso, ele é um fone que é fácil de extrair o potencial sonoro dele, entrega boas tecnicalidades e tem uma tonalidade ali que pode ser um pouco mais brilhante, em alguns gêneros não funciona tão bem. Então é isso, pessoal. Esse foi o Basso SR2. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, dá um like, mas por favor não fala por quê, para melhorar da próxima vez. E quem está curtindo o trabalho, se inscreve no canal. Um abração, até a próxima e valeu!